Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos fazer a introdução de uma nova lição. Nós estamos estudando a total dependência da graça de Deus e hoje nós vamos introduzir vida pela fé em qualquer circunstância. Viver pela fé em qualquer circunstância. Esse é o lema, deve ser o lema de cada cristão, de viver pela fé. Porque a própria palavra de Deus diz isso: o justo viverá pela fé. Então nós já fizemos um estudo sobre fé, mas eu quero apenas trazer à memória o que é fé. Então nossa primeira pergunta é: o que é fé? Baseada em Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Então, fé é certeza, é esperar e é convicção. Fé é crer na soberania de Deus. Ele está no controle. Ele trabalha em nós, por nós e através de nós para a sua glória. Viver pela fé é confiar que Deus está trabalhando para o nosso próprio bem. Como nós vimos no estudo anterior, Romanos diz lá: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então fé é isso, é saber que todas as circunstâncias, todas as situações que estão ao nosso redor vão cooperar para a nossa salvação, vão cooperar para o nosso viver diário, vão cooperar para que possamos ter uma vida abençoada, independente das situações ou circunstâncias que nos rodeiam. Qual é o questionamento que muitos fazem neste mundo? Se você olhar e perguntar para as pessoas a respeito de Deus, muitos vão questionar a mesma coisa. Eles olham para as lutas, eles olham para as circunstâncias, eles olham para as adversidades e a pergunta é: onde está Deus? Ou seja, se Deus é soberano e bom, por que Ele permite que haja tanta maldade e sofrimento no mundo? Onde está Deus? Ouvimos muitas perguntas assim, até nós mesmos já pensamos assim, especialmente ao ver tragédias, violências, guerras e injustiças. Todos, inclusive cristãos, testemunham, estão sujeitos a situações assim. Nós não estamos livres de passar por essas adversidades. A grande questão não é onde está Deus. A grande questão que muitos não entendem é onde estamos nós. Aqui que está a diferença. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Entretanto, muitas das vezes o nosso posicionamento, a nossa escolha não são de acordo com a vontade de Deus. E assim distanciamos da presença do Senhor. Como muitos entendem o problema do mal? Há quem entende que o problema do mal, afirmando que Deus não consegue impedir que ele aconteça. E quando eu penso que Deus não consegue, não tem domínio sobre o mal, eu estou negando desse modo a soberania divina. Outros enfatizam somente a soberania de Deus como se ele não importasse com o sofrimento humano, só o causasse. Ou seja, eles sabem que Deus está no controle, mas que ele permite as adversidades e não está nem aí se o ser humano está sofrendo ou não. Ou seja, é uma meia soberania. Ele permite algo, mas ele não traz livramento. Isso também é errado. Alguns ainda preferem não envolver o Senhor nesse assunto e acabam sendo omissos na busca por uma resposta bíblica. Então, outros falam: olha, Deus não tem nada a ver com o problema, com as adversidades, e
tentam explicar isso, mas não conseguem. Então, aonde nós podemos chegar? Aonde nós queremos chegar com relação à vida pela fé, em qualquer circunstância? É saber que Deus está no controle de tudo, permite as adversidades, mas Ele também permite o livramento daquilo. Ele trabalha para aqueles que nele confia, espera e busca. Então, o entendimento do mal, ele está presente, mas ele não tem total poder sobre nós. Deus sim está presente e ele está no controle de tudo sobre as nossas vidas, principalmente daqueles que buscam a ele e esperam pelo seu agir. Como lidar com as adversidades ao nosso redor? Porém, mais que entender o motivo pela qual tragédias, violências, guerras e injustiças existem, é necessário saber como lidar com essas coisas. Na prática, o que fazemos quando perdemos um ente querido, quando assolados pela violência de nossa cidade, quando deparamos com brigas em um ambiente hostil, ou percebemos que o mundo parece cada vez mais injusto? Como colocar isso em prática? Como entender isso e viver isso na prática? Então, há somente um fator pela qual nós vamos compreender e lidar com essa situação. É fé. Porque quando eu tenho fé, eu entendo o que Deus está trabalhando nas situações, nas circunstâncias, e o que Deus está trabalhando em mim e por mim. E assim chegarmos a uma maturidade espiritual, buscando cada dia mais e mais estar mais perto de Deus e mais longe deste mundo que está dominado pelo mal. O que significa compreender que Deus é soberano? Significa entender que pela fé Ele está controlando tudo na minha vida, está controlando as situações que estão ao nosso redor. Compreender que Deus é soberano significa saber que Ele está envolvido em cada circunstância de nossa vida e do mundo. Como lidamos com isso? É o que vamos estudar. Então nós vamos procurar passar um pouquinho, viver pela fé, confiando na soberania de Deus. O viver pela fé em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer situação. Mas para isso, eu quero deixar apenas esse texto que vai ser base para o nosso estudo, vida pela fé em qualquer circunstância. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. O profeta Abacuque está dizendo simples: pode tudo dizer não, pode todas as portas se fecharem, pode o mundo estar acabando, todavia ele se alegra no Senhor, exulta no Deus da salvação. Esse é o viver pela fé. Isso é vida pela fé em qualquer circunstância. E é isso que nós vamos compartilhar a partir de amanhã. E eu convido a você a estudar conosco vida pela fé em qualquer circunstância. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor venha trabalhar isso na nossa vida, para que possamos viver claramente pela fé, confiando que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação, está no controle da nossa vida e assim trabalhando em nós, por nós e através de nós. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, aumenta, Senhor Deus, gradativamente a nossa fé. Abençoe cada família, cada casamento, cada filho, abre as portas para os desempregados, coloque a tua mão de cura sobre todo e qualquer enfermo, físico
espiritual ou psicológico, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus da cura, mas seja conforme a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.